Veja rumen bem, do animal. as bactérias se reproduzem no rumen, mas antes eles têm que consumir um tanto. Sim, né? mas elas só vão produzir a vitamina B12 após a fermentação. Concordo. De qualquer maneira, eu estou afirmando, concordando com você, que os vegetais não contêm B12, então é necessário Peraí, suplementar. deixa eu só entender o lance da bactéria. O animal consome a bactéria E ela vai se no reproduzir ar livre, no no pasto que ele Bactéria, come. bactéria, é impossível não consumir. Elas Sim, estão em tudo todos bem, os lugares. Tudo bem. Aí ele consome a bactéria. Quando ele está dentro do animal, ele produz, essa bactéria produz Ela a se reproduz. vitamina B12 Ela se reproduz. no processo de E ela é reprodução produtora dela. de B12 e o animal uma digere essa produção bactéria. a base Entendi. de fermentação. Como nós escovamos dentes, tomamos banho, ou seja, não estamos mais no nosso ambiente natural, outros primatas não precisam suplementar, mesmo os primatas vegetarianos, né? Porque eles estão ali em contato com bactérias numa intensidade maior. Então, como nós nos distanciamos desse ambiente natural, também precisamos de uma solução moderna Só para que essa Essa alimentação. suplementação, ela é sintética ou ela é natural? É sintética. A vitamina Sintética. B12 pode ser sintetizada pelas Então já bactérias, começou a inclusive. não ter uma alimentação natural. Peraí. E daí Depende do conceito de E daí natural. tem outra- Eu fico tem imaginando outro assim, problema. aquela cena bucólica, aquela pessoa o com problema machado, é que- né? Dando na cabeça do boi falando, isso é natural. Peraí, Que maravilha. vamos ver o que tem um VT Aí- aqui. O Eduardo Jorge, ele é secretário municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo. Ele disse uma coisa para o Repórter Eco. E eu quero saber se vocês acham que isso é verdade ou não. Dá uma olhada no VT. A indústria da produção intensiva de carne é responsável por 17 a 18% dos gases de efeito de estufa produzidos pelo homem. É praticamente equivalente aos gases de efeito de estufa produzidos pelo transporte, pelo uso do petróleo. Isso é uma coisa absurda que ninguém sabe, então é preciso divulgar essas questões. Não é nenhuma questão É se a isso gente mesmo? acha, isso é um dado da ONU, né? A ONU afirma que 17% dos gases de estufa vêm da pecuária, enquanto só 15% vem do setor de transportes. Então a pecuária polui mais do que todos os carros, aviões, navios somados. Acho que ainda tem Não um é agravante verdade. da Bom, isso é uma pecuária, informação da ONU, que é da o Organização caso Mundial da que a Saúde. pecuária Não é desmata para verdade. poder ter pasto. Além eu dos tenho gases de aqui, estufa, isso. eu tenho aqui um relatório da BIEC, A Contestando BIEC é a o ONU. quê? a Associação Brasileira da Indústria Exportadora De carne, contestando carne, a Organização tá? das Nações Unidas. E Ok. quem escreve é o coordenador de sustentabilidade. E prova-se pela própria Exalc que Exalc é a... Faculdade de Agronomia e Pecuária que existe em Piracicaba. Legal. Tá? Então se prova que um animal produz 1,445 de quilo de CO2. Só que não se fala que o meio ambiente absorve esse CO2, tá? Em 2.000 quilos de CO2 por ano, tá? E Absorve daí, a versão do meio Também, ambiente sim. como um todo. Sim. A Absorve terra o sim, metano a absorve. também? terra e etc. O metano tá? que é 26 vezes mais poluente que Então, o dióxido. as pastagens são feitas de matéria orgânica e elas absorvem 4%. Veja no bem, esses solo dados e eles 3 foram a levados 10 em conta também pela vezes Organização das mais Nações com Unidas. Né? fertilização. Então, não Peraí, vejo peraí, sentido. vamos- A Organização das Nações Unidas ela é desvinculada. licença né? de eu É um falar órgão- Só um minuto. segundo, Jorge. Espera só um segundo. Vamos deixar a Então, licença as concluir. um pouco. florestas podem estocar 3,5% dessa matéria orgânica. Tá? Então, na verdade, o boi não polui o que está se falando, porque foi subtraído desses dados justamente a absorção do CO2. Então, mas aí que eu dei uma pesquisada sobre o assunto e eu vi que eu acho que o problema do boi nem é o CO2, é o metano, não é isso? O metano ele é 26 vezes mais poluente do que o CO2. É muito né? mais poluidor, sim. Mas o Brasil foi o que? Nos últimos 20 anos, o país que mais reduziu essa emissão de metano. CO2 É, o fato e de dele metano ter mais reduzido não significa que ele teve um saldo pela positivo, própria né? seleção genética Tá. e pela própria conscientização do pecuarista. Entendi. Tem alguma coisa na web aí, Rô? Tem várias coisas na web. A Amanda Flores pergunta: eu tenho 15 anos e sou vegetariana há 2 anos. A falta de carne pode me trazer problemas futuros? E já emendo depois uma pergunta para a Anne, a diferença, se aconteceu alguma diferença no seu organismo quando você voltou a comer carne. Boa pergunta. A gente tem, na verdade, a pessoa em qualquer fase da vida, desde que tenha os cuidados nutricionais necessários, ela pode adotar uma dieta vegetariana. Eu atendo consultório pacientes vegetarianos, então eu tenho gestantes, crianças, Mas é idosos, importante ter atletas. ter um É médico importante ter um acompanhando, planejamento, não né? necessariamente consultar um nutricionista, né? A pessoa, se ela for atrás de informações com critério, né? Numa literatura ou na internet, em sites especializados nisso, ela consegue a informação correta. O que é errado é a pessoa tirar a carne e continuar ali com arroz branco, batata,
e couve, ela vai Isso ter eu problema. concordo Né? plenamente Então com ela você, precisa que é realmente o que fazer mais está uma ocorrendo. reeducação alimentar. Então Nós- existe aí uma corrente dos vegetarianos sem instrução. Assim como tem a dos onívoros também sem instrução. As pessoas que comem carne que também estão sem Sim, instrução. sem Então, dúvida. quando a gente vê problemas na dieta vegetariana, não são problemas inerentes à dieta vegetariana. Na verdade, é porque a pessoa não praticou a dieta vegetariana com critério. É o consumo indiscriminado do vegetarianismo. Dá para ser vegetariano? Sim, dá. Desde que muito bem orientado nas deficiências que essa falta da carne vai provocar. Daí a importância do nutricionista. Daí a importância de uma orientação profissional Assim como é segura possível ser e onívoro, coerente. mas a gente precisa também ter Porque orientação a sobre os falta- males que a carne faz em excesso, né? Diabetes, doenças cardiovasculares, Não é verdade, infarto, porque a carne derrame. tem ácido linoleico conjugado. O Brasil é um Então, país esses estudos, abençoado Silicina, por que ter gado colocam, a pasto. comparam populações Gado a vegetarianas. pasto Peraí, um de cada vez. É que eu tava perguntando O pra gado a ela. pasto é nutricionalmente muito mais rico do que o Comparando gado a- confinado. Confinado, E o quem come ração. Isso. O nosso Quase que eu dei um gado, exemplo escatológico por agora consumir aqui. pasto, Vamos que é deixar a o Anne alimento responder a natural pergunta que eu do fiz pra gado, ela, gente. Ele possui ômega 3, ele possui CLA, que é o ácido linoleico conjugado, que é antidiabetogênico, antiaterogênico e anticarcinogênico. Anne, maravilha. por favor, responda a pergunta que eu fiz. Seu corpo mudou, seu organismo mudou depois que você voltou a comer carne? Sim, mudou um pouquinho sim. Porque eu passei 7 anos sem comer nenhum tipo de carne. Essa Mas é uma mudou verdade. para melhor, para pior? Então, eu não senti uma diferença entre pra melhor e pra pior. Eu acho que assim, no primeiro dia que eu voltei a comer carne, eu senti uma diferença da minha digestão, da minha disposição, porque eu não estava acostumada a consumir as proteínas que a carne vermelha ou que a carne branca tem. Estava acostumada a comer aquilo, mas em outros lugares. Então eu senti uma diferença. Hoje, eu tenho um filho de 1 ano e 6 meses e eu tive um pré-natal quase totalmente vegetariano. Eu não senti essa diferença de estar mais disposta, estar menos disposta, mais saudável ou menos saudável. Acho que se você mantém a dieta correta sendo vegetariano, comendo não só as besteiras que o pessoal troca, pô, tira o bife e come mais pão ainda, batata frita, não. Isso não vai te fazer um vegetariano Eu feliz. quero que você fale um pouco mais sobre a sua gravidez sendo vegetariana, só que daqui a pouquinho. Meu, tem algumas profissões que não são levadas a sério mesmo, né? Tipo isso que o Edu falou, quando ele fala que é músico, as pessoas acham que é um hobby. Pois é. E os vegetarianos, eles conseguem ser levados a sério? Tipo, pô, eu sou vegetariano. Jura? Você não come nenhuma bisteca? Sabe? Esse tipo de coisa acontece também, gente. Tem gente que não acredita que ninguém consegue viver sem comer carne. É isso aí, como viver sem carne, né? Será que a carne faz mal para a saúde? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso aqui no Login. E o Micael já está aqui também, nosso amigo via Skype lá do Rio de Janeiro, vai dar sua opinião sobre o assunto. A gente volta já. Eu compilei uma série de mitos, né, que são umas crendices populares que se falam sobre vegetarianismo. Para começar, a história dos vegetarianos serem fracos e pálidos. Bom, todo mundo deve conhecer vegetariano, a gente não é fraco, a gente não é pálido, a gente é bem saudável. O Jorge falou bem, tem uns atletas que são veganos, né, o pessoal que faz do veganismo uma coisa esportiva. Tem um maratonista, tem um pessoal que está mudando bem nos esportes, assim. Tem esse mito da proteína, que é um mito muito comum, assim, de onde a gente tira a proteína, como é que a gente substitui a carne, como se a carne fosse realmente uma coisa sagrada, assim, que não pode faltar no cardápio. E, bom, a gente está aqui de prova, né? A gente está viva, a gente está com plena capacidade intelectual. Se a dona Licínia quiser me testar, eu sei a tabuada de 10 toda, assim, de 5, de 7, de 9, que é difícil, né? Bom, se fosse prova de inteligência, né? E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é a distinção aí entre o natural e o artificial. Porque, assim, a gente tem, de fato, uma vitamina que é mais difícil de você absorver com uma alimentação feita exclusivamente à base de vegetais, que é a vitamina B12. É a única polêmica, realmente, que existe em torno do vegetarianismo. A história da proteína, acho que todo mundo já sabe, né? A proteína não é um mito, não há nenhuma dificuldade em se obter proteína, pelo contrário, a proteína existe em abundância, todos os cereais têm proteína, não é uma dificuldade. Agora, a vitamina B12, assim, ela é um fruto da falta de conexão que a humanidade passou a ter com os ambientes naturais. Por exemplo, parentes próximos dos humanos, os primatas, eles também precisam de vitamina B12. E alguns, o gorila, por exemplo, ele não vai matar um animal para ter vitamina B12. A gente precisa de um artifício, humanos, né, racionais como somos, a gente precisa de um artifício para obter vitamina B12.
a gente tem duas opções. Ou a gente domestica os animais, que vão sofrer com a domesticação,